Oh, glória a Deus! Uma honra estar falando contigo. Sou teu irmão em Cristo. Deixa eu dar uma baixadinha no áudio aqui. Deus é bom. Deus é bom às vezes? Não, Deus é bom o tempo todo. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Olha só. Eu estou vindo do Nordeste, eu fui visitar minha família interior de Pernambuco. Aí, passagem rápida para você. O princípio da minha família é ali, interior de Pernambuco. E eu conversando com os parentes, eu descobri algo que é incrível. O meu bisavô, Sabino Coelho, ele foi o primeiro coelho conhecido que dobrou seu joelho e entregou sua vida para Cristo. E ele consagrava a sua família a Deus. Ele falava: Senhor, a minha família é tua. E eu conversando com os parentes, e eles me contaram que Sabino Coelho, ele orava até pela sua descendência, aqueles que não nasceram ainda. Ele entregava isso daí interior de Pernambuco, no meio do agreste, meio sertão ali. Ele dobrava o joelho e ele entregava a sua vida e a vida da sua família nas mãos de Deus. E ele, junto com a igreja, ele montava no seu cavalo com a Bíblia e ele fazia o evangelismo, levava a palavra de Deus com a Bíblia na mão, ia nas casas, orava, abençoava. Então hoje a família Coelho tem uma parcela que não são crentes, mas a maioria são crentes. E é muito feliz saber disso. Olha só, tem uma herança espiritual. Alguns receberam essa herança, outros negaram essa herança. Tá. E a parte mais importante, eu acho que é agora, quando a gente tinha um carro de locadora, né, para poder visitar os parentes e tal, e eu resolvi passar uma semana em Maceió, uma descansada em Maceió, e a gente parou no meio do caminho para descansar, uma cidade do interior de Pernambuco, paramos para descansar, e era tarde, a gente estacionou o carro ali e tal, e vinha um irmãozinho com a bicicleta, eu não sabia, eu nunca tinha visto ele na vida, ele também nunca tinha me visto na vida. E ele ficou me olhando, e eu fiquei olhando ele, né? Nunca vi na vida, e ele ficou olhando assim sem parar, e eu comecei a olhar para ele. Aí chegou um momento assim, que ele apontou o dedo, e ele falou assim: o irmão é crente? O irmão é de que igreja? O senhor é de que igreja? Aí na hora eu falei assim: o senhor está no céu, me dá um abraço, tu é meu irmão em Cristo. E a gente se abraçou no meio da rua. Quando eu olhei a bicicleta dele, uma base circular, não sei se você conhece a base circular, tem uma cargueira atrás, e nessa cargueira tinha uma biblinha, tinha uma Bíblia nessa cargueira. Ele estava levando o evangelho nas ruas, aquelas ruas de chão, e ele levando o evangelho. E eu conversei com ele, fiz amizade com ele, ele era diácono de uma igreja. E acabei mudando tudinho meu roteiro, porque eu enrolei mais um dia, né, para chegar em Maceió, porque eu fui convidado por ele, eu resolvi visitar a igreja dele, uma igreja sincera com Deus, sabe? Era um bairro de periferia, um bairro humilde. Mas a presença de Deus era tão forte nessa igreja, a unção dessa igreja. Olha, é como se eu estivesse lá ainda, a presença de Deus. Irmãos humildes, todos ali trabalhavam, um trabalho sofrido e tal, mas uma igreja sincera, com os joelhos dobrados, uma igreja que amava o evangelho de verdade, naquele lugar humilde. E algo assim me deixou até impressionado. O culto começou por volta de 7 horas e o pastor chegou atrasado. E eu conversei com os irmãos a respeito, por que o pastor chegou atrasado?
Ele chegou atrasado porque ele estava vindo do trabalho, ele estava cansado. Pelo que eu entendi, ele nem tomou banho, ele vestiu o terno e já entrou na igreja. Depois eu fui ter um particular com esse pastor Paulo, e ele me disse que ele não queria pesar a igreja, porque é uma igreja muito pobre, muito humilde. Então ele não queria pesar a igreja. Um evangelho sincero, ele disse: eu quero fazer um evangelho com sinceridade para Deus. Olha, me emociona. Eu abracei aquela igreja de todo o coração, que eu tinha irmãos em Cristo realmente ali. Eram pessoas realmente preocupadas com o evangelho e com a palavra de Deus. É algo muito bonito. E depois a gente foi orar para uma pessoa no lugar daquele bairro ali, e a pessoa, ela estava já no leito de morte, um rapaz no leito de morte, e ali tinha umas 30 pessoas naquele lugar bem apertado, era um quarto, mal cabia uma cama, e tinha irmã de 80 anos, criança de 8 anos, e todos de joelho dobrado, clamando o nome de Jesus para que aquela pessoa, aquele rapaz fosse curado, que aquela pessoa fosse salva por Jesus, um evangelho sincero. Me despedi daquela igreja e continuei o meu retorno para casa. Eu vou deixar uma parte da gravação, da pregação, que eu fui convidado por aquela igreja, e é isso, foi uma grande honra ter passado por ali, e Deus tem outros também. Do mesmo jeito que Ele me chamou, Ele te chama também. Nós somos cheios de falhas e defeitos, mas o nosso Deus, Jesus, é perfeito. A paz de Cristo a todos. Acompanhe aí um pedaço da curta pregação que eu tive a oportunidade de dar naquela igreja. E pode tirar o cavalinho da chuva, que o nosso Deus é perfeito, Jesus é perfeito. Eu falei pro Carlos, eu sou teu irmão, cara. Ele falou: é mesmo? E ele tinha uma Bíblia numa sacola plástica, pastor, amarrado numa bicicleta. E eu falei: o que é isso? Ele falou: é uma Bíblia. E eu falei assim: eu sou crente, cara. Ele falou: é verdade? Eu falei: é. Se tiver uma Hilux nova e esse livro aí, eu quero esse livro. Mas olha só, para você chegar onde chegou, tem uma moenda. Ninguém chegou aqui de graça, por acaso. Se eu estou feliz de estar no povo de Deus, é porque tem um caminho que você passa, tem um vale, tem um joelho. Como que é teu nome? César. Olha só, se tu buscar na madrugada, tu batiza no Espírito Santo. Ele tem vontade, tá lá dentro. Olha só, que riqueza que a gente leva dessa vida, pastor. A gente leva casa, a gente leva carro, a gente leva roupa. Eu falo sempre pra minha esposa: a nossa riqueza é Cristo. Ele nos alcançou. Eu vou contar uma história rápida aqui, pastor. Prometo que eu não vou ocupar muito tempo. Você olha a minha esposa, grávida, nome é Abraão. Você fala: ah, que bacana. Irmão, eu estou passando, vindo de Gravatá, família Coelho. Fui lá visitar minha família, estou indo para Maceió. Eu passei aqui para dormir. Mas na verdade não é que eu parei aqui para dormir. Deus tem um plano. Antigamente eu achava que as coisas aconteciam por acaso. Hoje eu descobri que Deus tem o controle de tudo, até as dificuldades que a gente passa. Até as dificuldades, Ele está no plano, Ele está cuidando. E Ele é Deus. Eu não, mas Ele é Deus.